Bom, a aula de hoje é sobre o obeso na unidade de terapia intensiva. Primeiramente, um roteiro, né, sobre como vai ser dividida a aula. A gente vai ter a introdução, que eu vou explicar um pouco da epidemiologia desse perfil de paciente, as definições e classificações, e os desafios do obeso no ambiente intensivo. E dentro disso, eu vou abordar a via aérea do obeso e o manejo, a ventilação mecânica, o acesso vascular, farmacologia e a nutrição. Bom, a obesidade ela é considerada uma doença integrante do grupo de doenças crônicas não transmissíveis. Ela é fator de risco para múltiplas comorbidades, como hipertensão, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, doenças cardíacas, AVE, osteoartrite, apneia do sono e neoplasias, principalmente a de cólon. Aí eu encontrei no site da Fiocruz um estudo da Unifesp que estimou que, se mantido o cenário atual, a prevalência de sobrepeso e obesidade entre adultos vai aumentar de 57% em 2023 para 75% em 2044. Consequentemente, a gente estima que 10,9 milhões de novos casos de doenças crônicas associadas ao sobrepeso e obesidade vão surgir nesses próximos 20 anos. Ok. A OMS ela define a obesidade como uma condição no qual o acúmulo excessivo ou anormal de gordura corporal aumenta os riscos à saúde. O excesso de peso, ele se refere a um excesso de peso corporal, que pode acontecer com o aumento da massa muscular, ao passo que a obesidade ela se refere a um acúmulo de gordura localizado ou generalizado, provocado principalmente pelo desequilíbrio nutricional. Os métodos para avaliar essa quantidade de gordura corporal, eles não estão disponíveis na prática diária. Então a gente vai utilizar outros meios para estimar a gordura corporal indiretamente. Um desses meios é o índice de massa corporal. Segundo a OMS, a gente pode avaliar o estado nutricional dos adultos através desse índice de massa corporal, que vai ser calculado através da divisão do peso pela altura ao quadrado. É expresso em quilos por metro ao quadrado. Aí aqui eu trouxe uma tabelinha, né? Quando for menor que 18,5 é um paciente magro ou baixo peso, tem um risco de doença normal ou elevado. 18,5 a 24,9 vai ser um paciente normal ou trófico, um risco de doença normal. De 25 a 29,9 a gente tem sobrepeso ou pré-obeso, já tem um risco um pouco elevado. De 30 a 34,9 obesidade grau 1, risco elevado. De 35 a 39,9 obesidade grau 2, muito elevado. E maior que 40 a gente tem obesidade grave, o grau 3, ou também obesidade mórbida, que tem um risco muitíssimo elevado de doença. Outra medida também utilizada é a medida de distribuição de gordura, visto que a gordura visceral, a intraabdominal, ela é um fator de risco para doenças, independentemente da gordura corporal total. A medida mais utilizada vai ser a circunferência abdominal. Os valores de referência para homens vai ser de 102 centímetros e para mulheres de 88 centímetros. Na terapia intensiva, a gente também utiliza as medidas de circunferência braquial, da coxa, cervical e panturrilha. A braquial, que é medida no ponto médio entre o acrômio e o olecranon, e a da panturrilha, que vai ser medido o maior diâmetro da panturrilha. Eles são bons marcadores de deficiência nutricional. Já a circunferência da coxa, que é medida logo abaixo da prega glútea, ela tem uma alta correlação com o IMC, com a gordura periférica, e ela tem uma correlação inversa com as doenças cardiovasculares. Aqui eu trouxe algumas outras medidas menos utilizadas. A gente tem a pesagem hidrostática, que o paciente vai ser submerso em um tanque de água e eles vão conseguir avaliar o peso dele. A gente também tem a composição corporal por absormetria com raio-x de dupla energia, ou DEXA, que vai avaliar a densidade mineral e composição corporal. E também a gente pode utilizar técnicas de imagem, como TC ou ressonância. A gente também pode fazer a estimativa da composição corporal pela somatória das medidas das pregas cutâneas. Só que esse exame, ele é examinador dependente e por causa disso ele tem uma baixa reprodutibilidade na terapia intensiva. Bom, sobre os desafios do obeso no ambiente intensivo. O primeiro e o mais evidente vai ser, claro, a mobilização do paciente. A gente tem uma dificuldade muito grande de transportar o paciente da maca de transporte para a cama de UTI.
A gente vai ver essa dificuldade também no momento de fazer algum exame de imagem, que a gente vai ter uma dificuldade de transportar o paciente para a máquina para fazer o exame. Dentro do manejo da via aérea, a gente vai ver que tem algumas diferenças do paciente obeso para o não obeso. No acesso vascular, principalmente por conta do aumento do tecido adiposo, a gente vai ter algumas dificuldades também. O paciente obeso também tem uma necessidade de alguns equipamentos especiais. Dentro da farmacologia, a gente vai ver que a farmacocinética e a farmacodinâmica do paciente obeso é diferente, e também no suporte nutricional. Bom, sobre a via aérea do paciente obeso. Todo paciente obeso ele é uma via aérea difícil em potencial. Eu encontrei um estudo de 2018 que ele mostrou as principais causas de parada cardiorrespiratória durante a intubação orotraqueal de um paciente obeso. Ele trouxe os fatores modificáveis, que vão ser a hipoxemia, a instabilidade hemodinâmica pré-intubação e a ausência de pré-oxigenação, e os fatores não modificáveis. Como exemplo, a gente tem a idade acima de 75 anos e obesidade e o sobrepeso, um IMC acima de 25. A definição de via aérea difícil pela ASA vai ser de um médico, quando um médico experiente apresenta dificuldade para ventilar com a bolsa válvula máscara, quando ele precisa de 3 ou mais tentativas de laringoscopia para introduzir o tubo, ou um tempo superior a 10 minutos para intubar o paciente. No paciente obeso, a gente vai ter algumas alterações fisiológicas e anatômicas que vão tornar mais difícil a ventilação com a bolsa válvula máscara e vão levar a dessaturação mais rápida, mesmo quando a gente tiver uma pré-oxigenação adequada depois do bloqueio neuromuscular realizado na intubação orotraqueal. Os pacientes obesos, eles têm uma redução abaixo de 90% da saturação em menos de 3 minutos, enquanto os adultos não obesos, eles vão ter entre 6 a 8 minutos, que vai aumentar muito o risco de hipoxemia grave e de complicações. É, Resumindo, a menor reserva fisiológica e a possibilidade aumentada de via aérea difícil vão fazer da intubação orotraqueal do paciente obeso uma atividade de alto risco dentro da UTI. Aqui eu trouxe também outro estudo, né, que relacionou algumas características dos pacientes e as variáveis para intubação em pacientes obesos. Foi um estudo feito em ambiente de medicina intensiva e no centro cirúrgico. Entre as variáveis se destacou a classificação de Mallampati, principalmente a 3, score 3 e 4, uma intubação orotraqueal difícil prévia, limitação da abertura da boca, a distância tiromentoniana curta, menor que 6 centímetros, uma circunferência cervical aumentada, maior que 40 centímetros, a redução da mobilidade cervical, a síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono, ou SARROS, e histórico de ronco. Entre as variáveis, as mais relacionadas com a via aérea difícil no ambiente de terapia intensiva foi a classificação de Mallampati, os sarros e a circunferência cervical aumentada. Além disso, nesse estudo foi visto que a incidência de via aérea difícil foi 2 vezes maior em UTIs. A pré-oxigenação do paciente obeso. Como eles têm um maior risco de dessaturação após o bloqueio neuromuscular, por causa da menor reserva fisiológica, a gente recomenda a pré-oxigenação deles em posição semi-sentado. Isso pode ser realizado com auxílio de suporte não invasivo, e também durante a laringoscopia a gente tem a oxigenação apneica, que vai ser utilizar o catéter nasal de alto fluxo enquanto faz a laringoscopia do paciente. Eu vi que tem algumas diretrizes espanholas que já falam para a gente usar o catéter nasal de alto fluxo já na pré-oxigenação do paciente obeso.
A traqueostomia no paciente obeso também vai ter algumas dificuldades. Eh, a gente tem o excesso de tecido adiposo submentoniano e cervical anterior, que vão dificultar o procedimento. Também vai provocar uma discrepância do tamanho, ou seja, vai precisar de cânulas maiores para passar. A gente tem incompatibilidade da curvatura entre o tubo da traqueostomia e o ostoma, que vai aumentar o risco de falso trajeto. E também a gente tem a dificuldade de mobilizar o paciente até o centro cirúrgico, que vai levar a um prolongamento do tempo de procedimento, levando a maior risco de infecções e sangramentos. Agora, sobre os efeitos da obesidade na fisiologia respiratória, na mecânica ventilatória, a gente vai ter que a obesidade vai diminuir a complacência pulmonar total do sistema respiratório em até 2/3 dos valores medidos em indivíduos não obesos. Geralmente isso vai se relacionar com uma parede torácica pesada e não complacente. Aí a gente tem algumas recomendações, né? Para pacientes que vão precisar de ventilação mecânica, o volume inicial vai ser de 8 ml quilo por peso corporal ideal. Já em pacientes com SARA, a gente vai utilizar 6 ml quilo do peso ideal. Os volumes pulmonares e na espirometria. A alteração mais frequente vai ser a redução da capacidade residual funcional, geralmente decorrente da carga de massa de tecido adiposo ao redor do gradil costal e abdômen. A gente tem um volume de reserva expiratória, que vai reduzir exponencialmente com o aumento do IMC, mesmo na obesidade leve e sobrepeso. O volume residual geralmente é normal. Essa redução do volume de reserva expiratória vai ser maior em posição supina e frequentemente é tão crítica que vai acontecer da capacidade residual funcional se aproximar do volume residual que vai causar alçapannamento aéreo. Aí também a capacidade pulmonar total e capacidade vital vão diminuir linearmente com o aumento do IMC. Porém, ele vai se manter acima do limite inferior de normalidade, ou seja, uma redução significativa em obesos grau 1 ou 2 vai levantar a suspeita de uma doença pulmonar intrínseca ou neuromuscular. Já em graus maiores, ela pode ser decorrente da obesidade mesmo. Aí aqui também o volume corrente, ele vai estar reduzido na obesidade grave e a ventilação vai seguir um padrão ventilatório rápido. E também que os efeitos da obesidade sobre a complacência pulmonar e volumes pulmonares pode ser agravado pela anestesia e principalmente pela paralisia muscular. Sobre os músculos respiratórios e o trabalho respiratório, os pacientes obesos eles têm uma ineficiência dos músculos respiratórios, principalmente do diafragma. A gente tem que as pressões inspiratórias e expiratórias em todos os volumes pulmonares vão ser mais baixas em pacientes obesos. E também ele tem uma resistência da via aérea. A resistência respiratória total vai estar aumentada, o que vai se relacionar mais com a resistência de via aérea do que da parede torácica. E aí tem algumas hipóteses, né, que vai ser principalmente a presença da atopia, da obesidade. A gente tem uma redução do diâmetro das vias aéreas no paciente obeso. A gente também pode ter uma disfunção de musculatura lisa e efeitos inflamatórios relacionados à produção de leptina. Bom, sobre a ventilação mecânica do paciente obeso, a posição da cama. É recomendada a posição de Trendelenburg inversa, porque parece que ela melhora a complacência pulmonar, o PaO2 e o débito cardíaco do obeso. A posição sentada, ela reverte completa ou parcialmente a limitação de fluxo expiratório em pacientes obesos ventilados. A gente tem que uma PIP de zero em posição sentada vai causar uma queda da auto-PIP das pressões alveolares, da pressão de platô. Sobre o volume corrente, ele vai ser ajustado de acordo com o volume inspiratório final ou com a capacidade inspiratória. Eu vi que a PIP vai afetar o ajuste disso. Uma PIP mais alta geralmente vai aumentar essa capacidade inspiratória, porque vai aumentar o recrutamento e vai causar uma hiperinsuflação de alvéolos. Sobre a pressão positiva expiratória final, né, a PIP, a gente não tem um consenso sobre qual que vai ser a melhor a ser utilizada. Tem um estudo ProBase, que é sobre ventilação intraoperatória, que não demonstrou nenhuma redução de taxa de complicação pulmonar quando comparou a PIP de 12 com a PIP de 4.
Só que as diretrizes da AMIB e do UpToDate, eles recomendam usar uma PIP acima de 10 em pacientes obesos, com o objetivo principalmente de melhorar essa complacência pulmonar, reverter as atelectasias e aumentar a capacidade residual funcional. Traduzindo, a PIP deve ser individualizada para o paciente obeso e não obeso. Sobre a pressão de distensão alveolar, o driving pressure, que vai ser interpretada como a pressão de platô menos a PIP, a gente não tem estudos que vão definir uma driving pressure segura para pacientes obesos. Em pacientes não obesos, a lesão pulmonar geralmente vai se iniciar a partir de 13. Já para paciente obeso, a gente até aceita uma driving pressure de até 15 durante a ventilação mecânica, para tentar vencer essa complacência dele, né? Sobre a pressão de platô, a retração, que vai ser basicamente a retração elástica do sistema respiratório. Ela é interpretada como com a pressão necessária para distender a parede torácica e os pulmões. Alguns autores eles vão recomendar manter a pressão de platô menor que 20 em pacientes sem síndrome de desconforto respiratório agudo e menor que 27 em pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo. Aqui eu trouxe um algoritmo, esse I-STAR aqui, de suporte ventilatório no obeso. Eu trouxe aqui para servir mais de guia para uso mesmo, quando for necessário, de um paciente obeso. Eu não vou me alongar muito nessa parte aqui. E aqui eu trouxe uma síntese da ventilação no obeso, né? Quais são as principais alterações dele. Sobre as alterações fisiológicas, a gente tem que ele vai ter uma capacidade residual funcional menor, geralmente a complacência pulmonar vai estar diminuída. A gente também tem que o paciente obeso tem uma chance mais alta de ter os sarros, né? Síndrome da apneia. Isso. Desculpa. E também tem a síndrome da hipoventilação no obeso. Tá. Sobre o manejo da via aérea. A gente vai ter uma dificuldade de ventilar o paciente com a bolsa válvula máscara, principalmente pela anatomia dele. Sempre tem que ter preparado o material de videolaringoscopia para ele. Na pré-oxigenação, já se recomenda usar a VNI e fazer o uso daquela oxigenação apneica com o uso do catéter nasal de alto fluxo enquanto faz a laringoscopia. Seguir uma sequência rápida de indução e usar a posição semi-sentado para fazer a pré-oxigenação do paciente. Aí sobre as configurações do ventilador, a gente vai considerar usar o CPAP, ventilação não invasiva. A gente usa um volume corrente baixo, de 6 a 8 ml quilo pelo peso ideal. E a gente também tem que calcular e acompanhar, principalmente monitorar a pressão do esôfago, né? Porque o paciente obeso ele já tem uma pressão intra-abdominal aumentada, e se a gente aumentar muito a PIP nele, também pode causar um aumento da pressão esofageal. E também considerar usar a posição prona no caso de pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo grave. Bom, sobre o acesso vascular no paciente obeso. Ele, a obesidade ela é considerada um preditor de acesso vascular difícil. Os métodos tradicionais às cegas, eles têm baixa taxa de sucesso em pacientes obesos. Sobre os acessos periféricos, eles vão ser de difícil obtenção, porque ele vai ter algumas variações de marcos anatômicos. A gente também tem que a inserção ela vai necessitar ser mais profunda e o ângulo de inserção pode estar distorcido. O uso da técnica de Seldinger modificada em conjunto com o ultrassom em tempo real para o acesso central. E para cânulas longas para acesso periférico e o uso de cânulas longas para acesso periférico vão melhorar os desfechos nessa população. Sobre a farmacologia do paciente obeso. A obesidade e a doença crítica elas vão afetar a farmacocinética e a farmacodinâmica dos medicamentos mais utilizados no ambiente de terapia intensiva.
Os pacientes obesos, eles têm um aumento do volume de distribuição dos medicamentos, principalmente dos lipofílicos, e a gente também tem uma redução do metabolismo via P450 e um aumento da filtração glomerular, que vai aumentar o risco de a gente dar dose subterapêutica para o paciente e também aumenta o risco de efeitos tóxicos dos medicamentos. Sobre os analgésicos. Os AINES ou paracetamol, eles não vão precisar de nenhum ajuste. Já os opioides, que são medicamentos lipofílicos geralmente, eles vão precisar ser ajustados para o peso ideal e não para o peso real, em razão do risco de sobredosagem e efeitos tóxicos. E as doses devem ser tituladas de acordo com a resposta clínica. A cetamina ela também vai ser ajustada para o peso ideal e principalmente quando for usada em infusão contínua, porque ela depende da massa magra para ser depurada. Sobre os sedativos, na sua maioria eles vão ser medicamentos lipofílicos, a gente tem o Propofol e o Midazolam. Quando utilizado por via endovenosa, eles vão se distribuir inicialmente no sistema nervoso central e depois vão redistribuir pelo tecido adiposo. O cálculo de dose vai ser feito a partir do peso ideal. E os bloqueadores neuromusculares e vasopressores também vão ser utilizados de acordo com o peso ideal do paciente. Sobre as profilaxias. A profilaxia de úlcera gástrica de estresse vai ser feita com inibidores de bomba de próton. Não vai necessitar de ajuste de dose quando indicada. Já na profilaxia de trombose venosa profunda, a gente a gente pode utilizar a heparina não fracionada ou a heparina de baixo peso molecular. Como o volume de distribuição da heparina nos pacientes obesos vai ser menor, a gente vai ajustar a dose para o peso corporal total. Aí na enoxaparina, a gente vai utilizar 40 miligramas de 12 em 12 horas quando o paciente tiver um IMC de 40 a 50 quilos, um IMC de 40 a 50, e 60 miligramas de 12 em 12 horas quando o paciente tiver um IMC acima de 60. Já para a heparina não fracionada, se recomenda usar 5.000 unidades de 8 em 8 horas para pacientes com IMC maior que 50. Ok, sobre a nutrição do paciente crítico. A gente primeiro vai precisar de alguns instrumentos para triagem e avaliação da desnutrição. A desnutrição ela é muito subestimada nesse perfil de pacientes, porque não se imagina que o paciente pode estar desnutrido. Aí eu trouxe aqui a avaliação global subjetiva, que ela vai avaliar variáveis clínicas essenciais que podem ser obtidas a partir do paciente ou dos familiares. Ele vai ser uma ferramenta não invasiva de baixo custo, que vai ser baseada no histórico médico e no exame físico. É um instrumento confiável na identificação de desnutrição em pacientes com sobrepeso ou obesidade em ventilação mecânica e também é um preditor de mortalidade e readmissão na UTI. Aqui eu trouxe como exemplo essa avaliação global subjetiva. A gente também tem que a antropometria e a biopedância, ela vai ser influenciada pela hidratação do paciente e também os pontos de corte, eles podem não ser adequados para o paciente obeso, então ela não vai ser utilizada. A albumina e transferitina, ela pode ser influenciada pelo estado inflamatório do paciente, então não vai ser útil para avaliar a nutrição. E a calorimetria indireta seria o padrão ouro para os pacientes gravemente enfermos. Ele é um aparelho que vai analisar a quantidade de oxigênio que o paciente consome e de gás carbônico que ele produz. Ela vai calcular a taxa de metabolismo basal do paciente. Seria o padrão ouro, mas infelizmente a gente não tem aqui no hospital. Bom, as diretrizes da ESPEN e ASPEN, eles sugerem que a nutrição integral ela seja fornecida dentro de 24 a 48 horas, em pacientes com obesidade após a admissão. Para os indivíduos com IMC entre 30 e 50, a gente vai utilizar 11 a 14 quilocalorias por quilo de peso corporal real. Já no IMC acima de 50, a gente vai usar 22 a 25 quilocalorias por quilograma do peso ideal. Aí as diretrizes de ESPEN de 2019, elas sugerem que a gente tem uma adição de 25% da diferença do peso corporal real
menos peso corporal ideal utilizado para calcular as necessidades de energia para os pacientes com obesidade. Para estimar os requisitos de proteína, a gente pode utilizar o balanço nitrogenado ou fazer uma avaliação da massa magra corporal. As mesmas diretrizes elas vão recomendar a avaliação da massa magra por meio da ultrassom, da tomografia, da ressonância, aquela absorciometria de dupla energia, aquele DEXA que eu tinha falado bem no começo, ou a biopedância elétrica. Se essas ferramentas não estiverem disponíveis, aí ele recomenda a entrega progressiva de 1,3 gramas por quilo de proteína do peso corporal ajustado. O peso corporal ajustado vai ser avaliado com esse peso ideal mais 20 a 25% da diferença, né? Vai ser peso real menos peso ideal. A sarcopenia e a caquexia também devem ser investigados, principalmente nesses pacientes obesos gravemente enfermos. E aqui estão as equações que são utilizadas para o cálculo de peso pela ESP. E aqui estão as referências.